podcast Saúde na Prática é uma realização do IEP, Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga contra o Câncer. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Saúde na Prática, promovido pelo Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga contra o Câncer. Meu nome é Francisco Hiroshima, gerente de inovação, e hoje temos o prazer de receber Heloísa Leite de Araújo, graduada em Psicologia pela Unifacex, especialista em Psicologia Hospitalar pela UFRN, com experiência em Oncologia, psicóloga da Liga contra o Câncer e da Afetos Psicologia Clínica. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje também contamos com a presença de Laíse Santos Cabral de Oliveira, graduada em Psicologia pela UFRN, especialista em Psicologia Hospitalar pela Uniara, com experiência em Oncologia, psicóloga da Liga contra o Câncer e psicóloga clínica do Espaço Lume. Também seja bem-vinda, Laísa, para esse nosso bate-papo. É um prazer, doutor Hiroshima, estar aqui para este bate-papo, tanto com você quanto com a Heloísa. E hoje iremos abordar um assunto de suma importância, como tantos outros que já passaram por aqui, que são os aspectos emocionais da família do paciente oncológico. E o nosso objetivo aqui é ampliar o repertório do ouvinte sobre os aspectos emocionais, relacionados aos familiares de pacientes oncológicos. Então, eu queria escutar primeiro de Heloísa, para a gente iniciar esse bate-papo conceituando o que é família, porque a gente sabe que com o passar das décadas o conceito de família vem se modificando. É muito legal a gente começar falando sobre a família do paciente oncológico e começar exatamente pensando o que é família, Como Hiroshima disse, com o passar das décadas, o conceito de família, especialmente no Brasil, vem mudando muito. Eu não sei se vocês lembram, de uns 10 anos para cá começou muito aquela modinha dos adesivos atrás dos carros, Adesivo de família. E quando começou aquela moda, era muito pai, mãe, filhinho, no máximo um cachorro, um gato. Com o passar do tempo, foi começando a ficar só uma mulher e uma criança. Daqui a pouco, um pai, um cachorro e uma criança. Daqui a pouco, 2 mulheres, daqui a pouco, 2 homens. E eu acho muito legal a gente relembrar isso, porque essa entre milhões de aspas, modinha, veio representando, digamos assim, os novos modelos de família que a gente tem hoje no Brasil, Foi uma forma de legitimar, de dizer, pelo menos aqui na traseira do meu carro, essa é a minha família. Não sei se em outros espaços essa família é legitimada. Será que dentro do hospital é, mas pelo menos na traseira do meu carro é. Então, o conceito de família ele vem sendo revisado também pelas literaturas, pela justiça brasileira, pelas equipes de saúde também, o que é família. Hoje em dia, a família é considerado um sistema social de pessoas que estão de relações que são pautadas na lógica do afeto. Principalmente, é o que digamos assim, caracteriza a família. Tem tido um esforço, digamos assim, de todo mundo para desbiologizar a família, para não limitar essa família só a vínculos biológicos. Quando a gente vai para dentro do hospital, a gente tem visto cada vez com mais frequência isso acontecer. Não é mais só um pai, uma mãe e uma criança que estão dentro de um hospital. Mas às vezes é a vizinha que está cuidando da amiga, às vezes é uma avó com um neto, às vezes é a sobrinha que cuida da tia porque essa tia não teve filhos, às vezes são amigos. E aí é muito novinho o termo família socioafetiva, ainda inclusive não é legitimado pela justiça, mas a literatura tem começado a trazer e a gente tem começado a ver isso na prática, de que família não é mais aquela reunião de pessoas a partir de vínculos biológicos, mas vai muito além disso, passa pelo afeto, e quando a gente fala em afeto, a gente fala em cuidado. E quando a gente pensa em hospital, em alguém que está lá se doando para o outro, a gente vai sempre lembrar disso, precisa ter afeto e precisa ter cuidado. É muito importante esse conceito aí, a gente vê isso diariamente na prática. Por exemplo, eu tenho muitos amigos geriatras, que atendem idosos em domicílio
e eles chegam a nos revelar, Hiroshima tem idosos que são mais bem tratados por vizinhos, sobrinhos ou até pessoas desconhecidas que os próprios familiares em outros casos, né? E eu tenho casos na família desses exemplos que você falou. E eu puxando um pouquinho aqui pela memória da minha infância no interior, tem um ditado no interior que diz: quem é seu pai? Quem te deu de comer, né? Então aí é justamente esse, vamos dizer assim, desvincular o aspecto só biológico, ou seja, a gente vê que o conceito de família vai muito além do sanguíneo, né? E aí eu queria escutar um pouquinho, Laís, sobre esses conceitos novos, o que é que se tem visto no dia a dia dentro do hospital? Se evidencia isso, ou seja, a gente vê pessoas sendo cuidadas por pessoas que não são parentes diretos? Sim, Hiroshima, até com bastante frequência, né? O que na nossa vivência, o que a gente vai encontrando são pacientes que muitas vezes ficam com cuidadores, e às vezes ficam com os vizinhos, né, como vocês estavam falando, que às vezes contam também com o cuidado de instituições, como casas de apoio, ONGs. Quando nós falamos de rede de apoio, não necessariamente é o familiar sanguíneo, né, que tem esse laço sanguíneo semelhante, mas muito mais o laço afetivo, como a Heloísa estava falando. Então, às vezes a gente tem, por exemplo, uma criança que está no hospital e para a equipe como um todo, vem aquele ideal de que quem tem que estar lá cuidando é a mãe. E não necessariamente vai ser a mãe. Às vezes é uma tia, por ser a referência de cuidado, né? Às vezes é uma vizinha, porque a mãe não tem condições de estar lá acompanhando, seja por uma questão social, seja por uma questão até psicológica mesmo, de não ter condições, né, emocionais de estar ali naquele momento. Então, quando o adoecimento, quando o diagnóstico chega para um paciente, para uma família, existe toda uma reestruturação familiar, né? São pessoas que estavam trabalhando e que às vezes vão mudar a sua rotina para poder estar acompanhando aquela pessoa, aquele paciente. Então, é algo que é muito amplo, né? Quando nós vamos conhecer o paciente, também vamos conhecer essa família. Como é que é a organização dessa família? Então, não necessariamente vai ser o familiar que tem essa relação sanguínea, né? Mas muito mais de afeto, de cuidado, muito mais da relação em si. Eu não sei se vocês já perceberam essa experiência, mas na minha prática diária de oftalmologia, eu já peguei pacientes que vêm acompanhados por pessoas de instituições que elas se voluntariam para ser o acompanhante desse idoso durante uma semana. Então, o vínculo que esses idosos fazem com essas pessoas, e geralmente são as mesmas, é de um vínculo familiar. Às vezes, esse idoso vem outro dia mais esporádico com uma pessoa da família e eu percebo que a pessoa da família não entende e não conhece tanto quanto aquele acompanhante. Então, às vezes, o acompanhante ele passa a fazer muito mais parte do, vamos dizer assim, do laço familiar com o paciente do que a própria família, né? Mas eu queria voltar agora para a Heloísa e entrar em outro detalhe, né? É a família diante do diagnóstico oncológico. E quando eu vi esse assunto, tem alguns colegas nossos neurologistas que falam o seguinte: algumas doenças, ela não só adoece o paciente, ela adoece a família, como o Alzheimer, né, como a demência, e a oncologia do mesmo jeito. Ou seja, quando um paciente recebe o diagnóstico oncológico, esse diagnóstico, ele vamos dizer assim, ele chega a toda a família, e a família às vezes adoece emocionalmente com ele. E eu queria que vocês passassem um pouquinho, Heloísa, sobre isso, e relembrando aquelas fases do paciente que tem o diagnóstico do câncer, será que a família também passa por essas fases? É tão legal, porque todo mundo, né, que chega para conversar com a gente sobre oncologia, em algum momento vai perguntar para a gente dessas fases. Aquelas fases bem tradicionais, que inclusive já estão em desuso, né? Relembrando, para quem não sabe, negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. A gente não fala mais nessas fases.
Hiroshima, porque a gente entende que foi super importante lá no passado, na década de 50, 60, 70, se falar sobre elas, porque a gente precisava partir de algum lugar. Hoje, esse lugar já está reorganizado, esse lugar de entendimento, digamos assim. O paciente e a família passam por momentos. Esses momentos não necessariamente vêm na ordem dessas fases, não necessariamente vem primeiro a negação, para depois vir a raiva, para depois vir a barganha, a depressão e por fim a aceitação. Cada sistema familiar, assim como cada paciente, vai ter a sua forma de funcionar, de acordo com a sua história de vida, de acordo com a construção dos seus laços familiares, dos seus laços afetivos. Então, sim, a família passa por muitos momentos, assim como também o paciente, mas não necessariamente vai ser nessa ordem. Perfeito isso que você falou. Seria muito simplório eu atribuir 5 fases para todo tipo de pessoa que receba uma notícia de terminalidade, né? Então aí eu desconsidero espiritualidade, maturidade de momentos de vida, eu desconsidero tudo isso. Então eu posso ter uma pessoa que tem aceitação desde o primeiro momento e vá até o final com o primeiro momento, né? Com a aceitação. Mas eu queria saber para você, com vocês que estão no dia a dia com isso, se vocês percebem na família dizendo, eles estão nessa fase, né? De chegar, por exemplo, no momento e dizer, doutora, o que é que a gente tem para fazer agora? Então, vocês observam a família e a família do conceito que a gente está falando, né? Desde o início, o acompanhante, a pessoa que tem um vínculo afetivo com esse paciente que recebeu o diagnóstico de câncer, se vocês percebem mesmo a nitidez de alguma das fases. Sim, muitas vezes eles chegam para a gente e falam, né? Ah, doutora, mas é porque o meu familiar ou o paciente que eu estou acompanhando, ele está negando. A gente escuta muito isso na nossa rotina. E não necessariamente o paciente ou o familiar está negando. Às vezes é um momento que ele está vivenciando algo que está sendo muito difícil, né? Às vezes é difícil entrar em contato, mas não necessariamente ele está negando aquela vivência, aquele diagnóstico, aquele tratamento. E é bacana porque a gente vai conseguindo conversar também com eles sobre essas fases, né? O que culturalmente, o que socialmente é esperado. E, na verdade, na prática, a gente encontra de uma maneira diferente. Às vezes, conversar e clarificar de que é esperado que o familiar ou que o paciente tenha momentos que fique olhando mais para a dor, que fique olhando mais para o adoecimento, para as perdas, é esperado, né? Ninguém vivencia um processo de adoecimento sem perdas. Mas também vão ter momentos que a pessoa vai continuar olhando para a vida, vai continuar olhando para as rotinas que se tinha antes, olhando para o futuro, né, para os planos de vida que se tem. Então, é esperado que tenha essa oscilação. Então, quando Heloísa até traz que antigamente a gente tinha essas fases, né, os 5 momentos, as 5 fases eram seguidos em sequência. Depois a gente passou por um outro momento que eram as 5 fases e cada um vivencia de uma maneira diferente, não tinha uma ordem. Hoje a gente já consegue olhar de um modo diferente, né? De que a gente vai olhar para aquela perda, mas também vai olhar para a vida. Então essa oscilação é o que é esperado e muitas vezes o próprio familiar ou o paciente não consegue identificar isso, acha que tem que ficar cristalizado em uma dessas fases, né? E isso não é saudável. Então até essa orientação, essa psicoeducação também é importante nesse contato, no atendimento com o familiar. A gente fala muito, Hiroshima, a gente na verdade relembra, todo mundo sabe, mas a gente precisa relembrar que a oncologia ela é permeada de emoção. As emoções básicas, medo, raiva, alegria, tristeza, a oncologia é cheia disso o tempo todo. Então, é esperado, como lá está dizendo, que a família, ela passe por vários momentos em que essas emoções, ora se desorganizem mais, ora se reorganizem. O que a gente sempre tem como foco, digamos assim, enquanto psicologia essas emoções, elas estão comprometendo a adesão do paciente ao tratamento?
essas emoções estão desorganizadas ao ponto de que essa rede de apoio não consegue se organizar para estar ali do lado, se compromete de alguma forma a saúde física ou emocional, de uma forma muito importante, óbvio, que a gente sabe que a saúde física e emocional ela vai estar afetada de alguma forma nesse momento. Mas se compromete ao ponto do paciente não conseguir tratar, aí a gente acende nossa luzinha de alerta e entende que aquela família, que aquele paciente está precisando de um cuidado diferenciado. E a próxima pergunta aqui, eu vou me incluir dentro da pergunta, né, que diz aqui, qual seria o lugar da família no tratamento oncológico? Eu fui um paciente oncológico, né, eu tive o diagnóstico de câncer. E essas fases que se dizem, eu não passei por elas. Posso ter negado no início, por ser médico, achar que não seria uma coisa tão grave, né? Mas o apoio da família, o que mais me confortava, se aquela hora fosse, vamos dizer assim, a derradeira, o que mais me confortava era saber que minha ausência não ia comprometer tanto as minhas filhas, a minha esposa, eu estou dizendo em outros aspectos. Elas iam ter suporte emocional, ia ter outras pessoas que pudessem não substituir a minha presença, mas que pudesse dar um suporte e que elas não ficassem desamparadas. Então, o suporte da família é quase uma pergunta óbvia, né? Mas o que é que vocês percebem a importância da resposta do paciente, né, ao tratamento dos que têm um apoio familiar sólido e dos que não têm? Geralmente, o que a gente vem percebendo é que os pacientes que têm o apoio da família, como você bem está trazendo, né, o exemplo, eles sentem mais segurança, tanto com relação à reestruturação familiar, né, de ter essa segurança de que os filhos, de que a esposa, a mãe, o pai vão estar tendo esse suporte, mas também com relação ao próprio paciente, né, a segurança de ir para as consultas, para o tratamento em si. Então é algo que faz a diferença. A gente percebe que às vezes tem pacientes que internam no hospital e não tem ninguém para ficar lá acompanhando. Então, as questões emocionais, né, às vezes o medo, a insegurança, eles são realmente bem mais intensos, são bem mais presentes. Então, a presença do familiar, do cuidador, né, faz total diferença no processo de acompanhamento, né, do tratamento oncológico e no geral, não só na oncologia, né, mas no processo de adoecimento. E eu já ouvi de pacientes que tiveram câncer e que se recuperaram e que fizeram o tratamento, e já ouvi essa frase, eu não sei se vocês já ouviram. E como explicar essa frase? Doutor, o câncer foi a melhor coisa que ocorreu na minha vida. Como justificar essa frase? A gente conversa muito entre a gente nas discussões clínicas, nas discussões médicas, de que o câncer ele pode ser transformador para a vida de muita gente. A gente combate muito a romantização, óbvio, da oncologia, porque tem gente que olha para esse caráter, para essa característica transformadora do câncer e acha que todo paciente precisa ser transformado após um câncer. Ele vai ser transformado. Agora, de que forma, diz muito de cada um, é muito individual. Por você ter passado por um tratamento oncológico em Hiroshima e compartilhado isso com muito cuidado com a gente, você sabe que ninguém sai de um tratamento oncológico igual como entrou. Ninguém. Agora, se essa transformação vai ser para melhor ou não, aí vai ser muito de cada um. Pode ser que o paciente oncológico, depois de um câncer, saia dizendo: foi a pior coisa que me aconteceu na vida, minha vida não é a mesma, eu não sou mais a mesma, e tudo bem. Mas pode ter a pessoa que diga: não, eu mudei para melhor, porque o câncer me ampliou o olhar. Me ampliou o olhar para as relações que eu tenho na vida, que eu não estava cuidando e agora eu preciso cuidar. Ampliou o olhar para mim mesmo, para o autocuidado. Antes eu cuidava de todo mundo, agora eu percebo que eu preciso cuidar melhor de mim. Ampliou o olhar para aquilo que é essencial na vida. Então, o câncer, ele pode ser, e eu vou colocar isso aqui com muito cuidado, ele pode ser terapêutico.
inclusive. Ele pode ser curador de muitas formas na vida de quem passa por ele, não só o paciente, mas também da família. Laís, e aí eu também vou agora fazer uma pergunta também para a gente aguçar a percepção dos nossos ouvintes. Até que ponto a família ajuda e atrapalha psicologicamente durante o tratamento de um paciente, um familiar dele oncológico? O que é que se observa mais? E para uma família agora que está nos escutando, que tem um paciente, o que se deve evitar? O que é que se deve ter cuidado para não atrapalhar psicologicamente nem o paciente, nem a equipe que está cuidando? Essa é uma pergunta bem desafiadora, né, na nossa prática. Se for pensar o que ajuda e o que atrapalha, né? Tem muitas famílias que existem conflitos familiares, né? Questões externas ao processo de adoecimento e que nesse momento de cuidado, nesse momento de tratamento, eles acabam trazendo as questões. Então, a gente percebe que talvez esse seja um dos principais, né? Uma das principais questões dificultadoras. Não vou dizer que é o que atrapalha, né? Mas que dificulta mesmo. E o que facilita, acredito que são aquelas famílias, às vezes, que conseguem se reorganizar, que têm relações mais saudáveis, que conseguem ser muito presentes no acompanhamento. E aí, traga até uma ressalva, assim, o muito presente, né? Porque, às vezes, o muito presente também é algo que é uma questão para a psicologia, para o serviço social, para a equipe de cuidado. Porque tem famílias que super protegem o paciente, né, que não deixa o paciente conversar com o médico, que não deixa o paciente se expressar, dizer o que está sentindo, né, que quer resolver tudo. E isso, pensando no tratamento para o paciente, isso não é tão saudável, né, não é tão funcional. Então, tem algumas questões que a gente vai percebendo. As relações familiares, né, como é que são essas relações antes do próprio adoecimento, e também essa presença, como é que eles se conseguem fazer presentes no acompanhamento. É aquela coisa, nem de mais nem de menos, né? Mas toda uma questão mesmo de equilíbrio. Heloísa, e a pergunta agora que eu direciono para você é: o que é que vocês percebem como resultado de como passar por essa tormenta naquelas famílias e naqueles pacientes que têm, independente da religião, que são mais espiritualizados e aqueles que não têm tanto um interesse espiritual evidente? Vocês percebem diferença nisso? Sim. Acho bacana quando você usa o termo espiritualizado, né? Tem muita gente ainda na nossa sociedade que, por não saber mesmo, confunde espiritualidade com religiosidade. E não necessariamente as duas coisas vão caminhar juntas, né? Existem vários caminhos para você entrar em contato com a tua espiritualidade, com essa instância maior. E aí a prática religiosa vai ser um desses caminhos para se trabalhar a espiritualidade. Mas via de regra, Hiroshima, a gente percebe nas famílias e nos pacientes que eles conseguem fazer uma conexão com essa instância maior, com essa espiritualidade, eles conseguem ter um enfrentamento melhor à doença, eles têm uma capacidade, digamos, de adaptação às adversidades um pouco melhor do que as pessoas que não têm. E agora a gente chegando, vamos dizer, naquelas possibilidades em que a gente sabe que o paciente oncológico, de uma forma ou de outra, pode chegar, que avançamos muito, né? Hoje o diagnóstico de câncer não é uma sentença de morte. A maioria dos cânceres hoje são tratáveis e curáveis, e muitos se tornam uma doença crônica, que o paciente vai ter que saber conviver com aquilo, com a qualidade de vida adequada. Mas a pergunta é: e quando chega a hora de que não temos mais o que fazer? O que dizer para essa família e para esse paciente? Como confortar uma família em que nós não temos mais boas notícias? O primeiro ponto, Hiroshima, é o que a gente quer dizer com que não tem mais o que fazer. Às vezes é deixar muito claro para o familiar, para o paciente, que não tem o que fazer com relação às condutas médicas curativas, né? Mas que o cuidado ele não
está sendo interrompido, ele não vai deixar de ser feito. Então, é pensar junto à família quais são as outras estratégias que a gente tem para continuar cuidando do paciente e também da família, né? A gente sempre acaba colocando a família como nossos pacientes, nós também cuidamos deles. Então, confortar, reconfortar, eu acredito que é muito cuidar. Então, o que é que a gente vai poder fazer para poder cuidar? E validar que a família tem um lugar muito especial nesse processo, nesse momento. Né? É um cuidado que é ofertado, que é feito e que nós, enquanto profissionais, muitas vezes não vamos conseguir fazer. É o de estar lá junto, a presença, a conversa, trazer algumas coisas que é da história de vida do próprio paciente. Então, tem alguns elementos que a gente vai conseguindo trabalhar, mas sempre deixando muito claro de que não ter o que fazer com relação às medidas curativas não quer dizer que a gente não tem como cuidar. Eu acho que o principal ponto é esse. Perfeito. E agora eu queria fazer uma pergunta à Heloísa. Heloísa, e naqueles casos que a gente observa a não aceitação do desfecho morte pela família e que às vezes conduz o paciente até a uma distanase, ou seja, o excesso de procedimentos desnecessários para tentar manter esse paciente vivo, né? Como a gente observa às vezes em casos de família em que o paciente é o provedor daquela família e que a família vai ficar em situação às vezes até difícil com a ausência daquele paciente. E a gente observa, às vezes até uma exigência da família para se fazer às vezes procedimentos que não tem mais o que trazer de vantagens para uma qualidade de vida para esse paciente. Existe uma rede de apoio organizada dentro do hospital para que isso não aconteça. A gente entende sim que cada família é única, cada família tem os seus elementos para poder lidar com essa morte que se anuncia. E a gente entende que para algumas famílias vai ser mais difícil mesmo permitir que esse paciente vá. Mas a psicologia, o serviço social, a própria comunicação entre a equipe, as reuniões clínicas, as discussões de caso, elas existem para evitar que a gente chegue nesse ponto de, entre aspas, distanasiar o paciente, fazer com que o paciente entre em sofrimento desnecessário para poder, digamos assim, proteger essa família. Mas a gente não pode esquecer de um ponto essencial, que é, na hora que um paciente sai das possibilidades curativas, entra em cena nessa equação do cuidado o luto dessa família. Então, a gente também precisa ir com cuidado com essa família, porque a gente entende que o que acontece ali com aquele paciente vai ser essencial para ela ter a elaboração de um luto saudável ou de um luto complicado futuramente. Muito bom bate-papo com vocês. Quero agradecer demais a presença de vocês e deixar o microfone aberto para suas últimas considerações, Laís e posteriormente Heloísa. Eu agradeço o convite, né, ao Instituto, também a participação. Acho que foi uma conversa muito bacana, né, tranquila, que a gente pode estar também ressaltando assim, a importância desses cuidadores, né, desses familiares, deixando muito claro de que família não necessariamente vai ser aquela família que a gente vai ter a correlação sanguínea, né? Mas é muito mais as pessoas que estão ali para cuidar, independente de vínculo. Então, nesse processo de adoecimento, né, a gente está falando muito do paciente oncológico, é uma peça, né, um elemento muito importante também do nosso cuidado, na nossa prática. Então, que todos esses que estão cuidando, eles também precisam ser cuidados. Eu acho que essa última fala de Laís resume bem o nosso cuidado, o cuidado da psicologia com a família. A família também é uma unidade que precisa ser cuidada nesse processo.
E a gente não pode esquecer disso. Não é só o paciente que está no centro desse cuidado, é o paciente e a família, e estendendo para a rede de apoio. Hoje eu acho que o principal recado é esse. Não necessariamente vai ser só a família de laços consanguíneos, mas essa rede de apoio vai precisar ser cuidada durante todo esse processo, desde a investigação de um possível diagnóstico oncológico até a reabilitação ou pós-morte desse paciente. Agradeço demais o convite, agradeço as trocas, as partilhas aqui hoje. Acho que são momentos como esse que ampliam o nosso olhar para um cuidado cada vez melhor. Então, eu quero agradecer a presença de Laís e de Heloísa e dizer que a conclusão que a gente chega até o final aqui é que são 3 palavras, que família é tudo, independente de qual seja essa família, né? E lembrando aqui os nossos agradecimentos ao apoio da Clínica de Psicologia Metacognitiva e à Rádio Saúde. Um abraço e até a próxima. Esse podcast é produzido pelo IEP, o Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga contra o Câncer, que é referência no estado do Rio Grande do Norte, além de ofertar cursos de capacitação, pós-graduação e cursos livres, oferece ainda visitas técnicas, estágios curriculares e programas de residência. Sem falar na área da pesquisa, formada por uma equipe multidisciplinar dedicada à investigação na área oncológica. Temos ainda a inovação, que tem como objetivo fomentar ideias, resolver problemas e impulsionar processos, além de promover a formação e capacitação de novos empreendedores. Para mais informações, acesse o site instituto.ligacontraocâncer.com.br.